Gostaria de agradecer a presença de vocês que compareceram, especialmente os palestrantes, a quem eu convido agora para compor a mesa. A doutora Maria Aparecida Rocha Cortiz, advogada, membro do Comitê Multidisciplinar Independente, o CEMIND, o doutor José Norberto Campelo, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, e o doutor Antônio Modesto da Silveira, advogado, membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Eu sou Pedro Rezende, professor de Ciência da Computação na Universidade de Brasília, também membro do CEMIND. Para quem não conhece o CEMIND, a página na Wikipédia mostra quem somos, o que fazemos e o porquê do nosso interesse no tema desse seminário. Essa apresentação minha é uma homenagem a Aaron Swartz, a quem eu chamo de o primeiro Marte da ciberguerra, em palestras que tenho proferido recentemente. O roteiro da minha apresentação envolve esses 4 temas e subtemas. E no primeiro, quero inicialmente fazer uma abordagem conceitual de como um matemático como eu, envolvido em questões de cidadania, enxerga os conceitos de ética e de privacidade, para colocá-los como pano de fundo do debate que pretendemos conduzir aqui. Eu vou buscar no filósofo, talvez o de maior estatura intelectual vivo hoje, Jürgen Habermas, o conceito de ética. Ele classifica 3 tipos de proposições que ocorrem em tentativas de entendimento na comunicação humana, que de alguma forma aparecem na definição que ele dá para moralidade, e eu entendo a definição dele de eticidade como uma projeção intersubjetiva de questões morais. Há alguns que consideram ética como sinônimo de moral, mas no meu entendimento da leitura de Habermas, ética é uma moral pretensamente transitiva. Indivíduos procuram aplicar seus princípios a práticas ou situações sociais. Então, é com esse enfoque e com ênfase na palavra pretensamente que eu pretendo conduzir a minha apresentação. O que é a privacidade? Esse é um assunto que toca, com especial desafio, acadêmicos como eu que se dedicam à pesquisa e o ensino da segurança computacional. Então eu vou buscar num grande pensador brasileiro uma definição que eu considero consoante com o meu entendimento do que seja segurança, do que é identidade. Muniz Sodré diz que identidade é uma mera projeção que fixa características que são fluidas e mutáveis no indivíduo. Então, no centro das identidades, ou na parte estável das identidades, estão aquilo que eu considero ou posso chamar de papéis sociais de uma entidade, seja uma pessoa, uma organização. E um papel social surge com a prática da comunicação em que um ente incorpora as funções daquele papel. E a privacidade seria a capacidade de um ente exercer seus diversos papéis de maneira autônoma ou livre. Essa definição é inspirada em um estudo sobre a questão da identidade conduzida por um pesquisador de segurança computacional da Universidade Nacional da Austrália, Roger Clark. E com a perspectiva adicional de um aluno, economista, cônsul da Polônia, que recentemente concluiu o projeto final de graduação comigo, onde ele estuda por outro ângulo essa abordagem à privacidade, na qual ele mostra que essa definição de privacidade
como autonomia para o exercício de papéis sociais, ela é, na verdade, uma manifestação semiológica do instinto de preservação, de autopreservação, que começa no instinto de proteção ao corpo físico, depois até a esfera de intimidade no lar, etc. Né? E o que acontece quando mergulhamos no mundo virtual da sociedade da informação, da informatização capilarizada, atingindo praticamente todas as práticas sociais? Acontece um fenômeno interessante que é o seguinte: com a virtualização, o indivíduo que exerce seus papéis sociais fica com a impressão que ele tem uma liberdade adicional de exercer esses papéis de uma maneira ainda mais independente. Quando os papéis sociais se virtualizam, com a intermediação tecnológica, essa ilusão de liberdade ou independência adicional, na verdade, se torna um risco maior para o instinto de autopreservação, porque na fronteira entre o mundo dos símbolos e o mundo da vida, a conexão se dá através da intermediação tecnológica, com as tecnologias de informação e comunicação. E o controle dessa intermediação pode não só inverter essa ilusória independência dos papéis sociais de um indivíduo, pode recriá-los num contexto mais rico para aquele que controla essa intermediação. Então essa imagem vai voltar lá na frente quando estivermos falando de convergência de interesses que nos preocupa a ponto de sugerir esse título do seminário. Se nós atentarmos para o que compõe os papéis sociais, quais são os elementos, no mundo virtual, os elementos que antes podiam ser representados por componentes de práticas sociais, aqui eles também se virtualizam e passam a ser representados também de maneira virtual. Então, por exemplo, uma representação sintática de um atributo de um indivíduo pode ser considerado, por exemplo, um traço biométrico de impressão digital ou de retina, etc. Né? Quanto mais disseminado o uso desse tipo de atributo sintático para reconectar papéis sociais de indivíduos, né, mais rica fica a possibilidade desse processo de recontextualização dos papéis sociais por quem controla as tecnologias intermediadoras. Bem, e para finalizar, por que isso acontece dessa forma? Essa ilusão e esse poder adicional de recriar o conceito de identidade por parte de quem controla a intermediação tecnológica numa sociedade informatizada. Busco aqui no filósofo Gilles Deleuze, falecido há pouco tempo, a definição que eu considero mais adequada para essa exposição do que seja o virtual. Deleuze tem uma definição interessante do que seja o virtual. Não é sinônimo de irreal, nem antônimo de real. O virtual, segundo Deleuze, é a indistinguibilidade entre o real e o irreal. Então, quando revisitamos a questão da privacidade, num contexto onde as pessoas se tornam dependentes ou voluntária ou desapercebidamente das intermediações tecnológicas para exercer seus papéis sociais, a questão do instinto surge novamente no contexto de o que está acontecendo com a privacidade nesse mundo de hoje. É um perigo real a erosão da privacidade na área digital que as denúncias recentes trazem à tona? Ou será que os riscos alardeados com essa erosão são irreais? Bem, descartar essa questão é um sintoma de ocorrência da síndrome de Estocolmo. Será que liberdade pode ser trocada por proteção? Toda organização de Estado ou regime político com aspirações ou
execução de projeto totalitário se baseiam nessa premissa. E, para quem não conhece Lon Snowden, esse é o pai do Edward Snowden, quando entrevistado pela rede NBC, confrontado com uma pesquisa de opinião que dizia que 56% da população pesquisada nos Estados Unidos dão razão ao que o aparelho de inteligência do Estado norte-americano vinha fazendo, legalmente ou não, o que ele tinha a dizer a respeito, a colocação dele é interessante, ele diz, bem, se as pessoas estão dispostas a fazer essa troca da sua liberdade por um sentimento maior de proteção contra ameaças terroristas, então os terroristas venceram. Porque o que faz a América são justamente os direitos civis e as liberdades individuais. Ele não foi o primeiro a falar isso. Um dos pais da América, Benjamin Franklin, foi quem primeiro colocou de uma forma mais sucinta. Quem troca um pouco de liberdade por mais sentimento de proteção não merece nenhuma coisa nem outra. Bem, e os drones? Eu tenho sofrido muita crítica por usar de forma abundante o termo ciberguerra nas minhas palestras. Falei de Aaron Swartz como Marte da ciberguerra. E as críticas são no sentido de que isso é um chavão que não faz sentido, não existe ciberguerra, não tem nada disso. A única coisa que poderia sinalizar algo no gênero foi um vírus que detonou com centrífugas no Irã, etc. Mas eu não vejo bem assim, eu vejo a ciberguerra, a melhor definição que eu conheço da ciberguerra é de um artigo do Exército Popular de Libertação da China, numa publicação internacional em inglês, que está noutra transparência, eu não vou ocupar vocês aqui com ela. Mas, como eu aplico a definição deles no caso dos drones, o que são os drones? A palavra em inglês quer dizer zangão, né? Mas, na verdade, é usado para designar um programa de armas táticas que convergem duas formas de guerra. A guerra cibernética são controlados por hardware e software, né? Seja para espionar, seja para destruir, com armas cinéticas. Então, aí, 2 mísseis e 4 bombas pendurados num drone. O objetivo do programa, segundo um relatório de 2009 da Força Aérea Norte-Americana, o objetivo final é que essas naves não tripuladas sejam abundantes a ponto de formarem enxames que desequilibrem espaços aéreos, possam reabastecer, rastrear e disparar automaticamente contra alvos selecionados de forma automática, promovendo uma revolução no papel dos seres humanos na guerra. Bem, então agora eu vou revisitar o conceito que eu coloquei de ética, né? Eu estou projetando ali para que a plateia da mesa possa acompanhar sem precisar torcer o pescoço, correto? Com um pouco de prejuízo para a imagem para quem está na plateia. Mas a plateia... Tá? Sim, mas a imagem ficaria um pouco mais nítida se eu não estivesse projetando lá. Não é novidade, desde 59 os drones existem, só em 73 a sua existência foi admitida, começaram a carregar armas em 94, em 2001 estrearam em combate convencional no Afeganistão, mas... lamento dizer a vocês, estamos inaugurando uma nova fase no uso dos drones, que é a estreia em missão cruzada. No Iêmen, em 2012, houve um ataque com drone, cujo alvo era civil, num país que não está oficialmente em guerra. O alvo era de nacionalidade igual ao do serviço secreto que o bombardeou. A CIA tem um esquadrão de drones tão grande quanto o da Força Aérea Americana, competem por orçamento de drones, e o alvo atingido gerou mortandade também com crianças da mesma nacionalidade. Isso despertou a questão jurídica do uso de drones em tempo de guerra peronomútil.
guerra que não é cibernética, ou não é fria. Temos muitos viúvos da Guerra Fria aí dizendo que não tem que se ficar criticando quem usa drones, porque o alinhamento com a potência hegemônica precisa ser automático. Acho que estamos no momento de ter que revisitar esse conceito, e um dos motivos dessa palestra é levantar essa questão. Então, onde que a pretensão de um princípio moral se apresentar como princípio ético aparece, por exemplo, nesse infograma do Terra que eu usei para fazer essas palestras. Onde você lê esse título aí, Drones, o lado oculto da guerra contra o terror, dependendo do referencial, do ponto de referência que você está, você pode ler de outra forma. É o terror em favor do lado oculto da guerra. E também o relatório da Força Aérea Americana pode ser lido de outra perspectiva, né? Uma revolução no papel dos seres humanos na guerra. Se vivemos numa época onde impera a ideologia humanista, o centro de tudo deveria ser o homem, o ser humano. Não teria que ser questionado o papel da guerra nos seres humanos com a evolução tecnológica? Pretensamente, portanto, aí em itálico. A pretensão de que a moral é extensiva a terceiros, de quem detém o poder, não deve ser só pelo fato de se deter o poder. Deve haver uma questão semiológica aí. Bem, por que a biometria é importante nesse contexto, em que drones são armas táticas dessa guerra que é e que não é, que é cibernética, que não é, que a gente está vivendo, que pode alcançar qualquer um? Qualquer um? Vamos chegar lá. Bem, o FBI diz, nessa matéria, que ele está agressivamente construindo uma base de dados biométrica que é internacional em escopo. Quem mais está interessado na base de dados biométricas do FBI? Muita gente, inclusive empresas que terceirizam Então, essa base de dados, que vai ser integrada com outras formas de biometria, outras formas de cruzamento de dados da vigilância global, ela exige uma aplicação tecnológica não trivial e foi terceirizada pelo governo americano, pelo FBI, de uma maneira a poder ser integrada com outras aplicações, além daquelas a que se destina o Federal Bureau of Investigations. E, para isso, foi criada uma forma de contrato, onde houve uma licitação e a maior fabricante de armamentos do planeta se qualificou e ganhou a licitação para administrar essa base de dados, né? Isso em 2011. A questão é, a que serve essa base de dados que agrega praticamente tudo? Entre outras coisas, para rastrear indivíduos em tempo real que estão lastreados na base de dados, né? A instalação de câmeras nas ruas das grandes metrópoles parece que é um processo irreversível, que está mais avançado na cidade de Londres, e a pressão para que as bases de dados já existentes, ou que de uma forma ou de outra podem ser agregadas por razões de Estado ou por funcionalidades que já estão legalmente constituídas, continua aumentando para que outros interesses possam fazer uso da mesma capacidade de recontextualização dos papéis sociais que instrumentam a prática do vigilantismo, né? Então, uma sociedade da vigilância está se formando com
um novo ordenamento jurídico que vai sendo imposto por pressão econômica e política nos legislativos para que as leis se tornem cada vez mais abrangentes para permitir que a prática do vigilantismo se prolifere. E aí, alguns estudos jurídicos, como esse do Centro de Direito Constitucional dos Estados Unidos, com a ajuda de um doutorando de Direito da Universidade de Nova York, questiona, né? Quem é que vai usar essa base de dados que o FBI está montando de forma terceirizada com a maior fabricante de armamentos do planeta? Ora, em 2004, um dos diretores do FBI disse o seguinte, num evento, um congresso de fabricantes de equipamentos e tecnologia de biometria. Ele disse o seguinte, a única maneira de rastrear terrorista é com biometria. Na verdade, há uma certa confusão no uso das palavras aí, porque o terrorista, quando ele é inequivocamente identificado como terrorista, é porque ele já praticou atos terroristas. E quando ele é radical, a prática é instantânea e unidirecional, ele se explode e acabou. Então, o que o diretor deveria estar dizendo é que a única maneira de rastrear suspeitos é com biometria, que é como é possível você vincular papéis sociais de quem está querendo apresentar disfarces para exercer com mais eficácia seus papéis sociais que são reprovados pela sociedade, como é o caso dos terroristas de fato, né? Mas pode ser também dos ativistas por direitos civis, que vão contra essa tendência, cujos princípios éticos ou morais vão contra essa tendência de vigilantismo, né? Eu, como pesquisador de segurança computacional, eu estou convencido de que não importa o que digam as leis, Constituição, lei ordinária, resolução de tribunal, o que seja, a respeito de privacidade, garantindo o direito de privacidade, essa garantia é completamente vazia de poder ser exercida, ela é inexercível contra quem controla as tecnologias intermediadoras dos papéis sociais. E quanto mais difundida a biometria, mais alvejáveis se tornam todos na barganha frankliana. Um dos argumentos que eu tenho ouvido em relação à importância do que eu estou querendo colocar para vocês aqui é o seguinte, não, mas isso já está disseminado, tem todo mundo está usando, mas uma coisa que não ocorre para quem está sob o efeito da síndrome de Estocolmo virtual é a seguinte, uma base de dados com dados biométricos obrigatória para todo cidadão maior de 18 anos tem um valor estratégico militar inestimável, comparado a uma base de dados onde a adesão é opcional. Então, rastrear meu perfil no Facebook ou no Orkut, por exemplo, não vai ter efeito nenhum porque eu optei por não ter Facebook. É um direito meu. Agora, como eleitor e funcionário público, eu não posso optar por não exercer o meu papel social de eleitor. Eu perco meu emprego. Eu perco o direito de viajar. Né? Bem, finalmente alguém no círculo político norte-americano admitiu que drones têm um custo político que está aumentando. São cerca de 5 mil pessoas já mortas de 2001 para cá, por drones. No Paquistão, 80% civis. Né? Essa é uma das fotos que entrou no diagrama de divulgação do evento. E aqui um estudo jurídico conduzido pelas universidades de Stanford e Nova York, onde o levantamento sobre a eficácia do uso de drones em guerras convencionais, aquelas onde morre gente, concluiu que a justificativa oficial para o uso de drones em território do Paquistão, que supostamente é um país aliado de quem está mandando os drones,
só se aplica em 2% dos ataques. Os outros 98% só causam assassinatos colaterais. Bem, em março desse ano, questionado por conta do ataque que houve no Iêmen, que matou americanos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na sua interpretação da lei, disse que sim, tanto a CIA quanto a Força Aérea Americana têm o direito legal de usar drones para matar civis sem processo nos Estados Unidos, inclusive americanos. E quando foram perguntar ao diretor da CIA, mas como assim? Não era só para os estrangeiros, essas exceções todas do Patriot Act? A resposta dele foi: estamos engajados numa guerra global ao terror. E drones são uma ferramenta eficaz contra militantes que planejam ataques. Bem, agora já não é terrorista, agora é militante. Então, de que ele está falando? Militante como sinônimo de terrorista? Planejam ataques. Que tipo de ataque? Ataque cinético? Ataque cibernético? Essa palestra pode ser considerada um ataque cibernético? Não sei. Mas eu posso dizer que tem um outro estudo, que está com link aí e tudo, né? Na transparência, vão estar disponíveis depois no site do evento, que 25% dos ataques, hoje, executados com drones, são programados com dados de mineração de padrões de comportamento, sem identificação positiva do alvo. Alguém que frequenta com muita assiduidade a sala do professor Pedro aqui nesse prédio, por exemplo, pode passar por um filtro lá e começar a ser suspeito de militante, ou sei lá, ativista. Por que eu digo isso? Bem, antes de dizer por que eu digo isso, vamos refletir um pouco sobre a natureza global dessa guerra ao terror. Há uma disputa por orçamento dentro das Forças Armadas e aparelhos de inteligência americanos, não só americanos, mas todos os países que têm um programa de drones, para ver quem tem mais direito de ter seus drones. E a quarta frota, que foi reativada no Atlântico Sul em 2009, também quer seus drones. Ela quer drones de verdade, não esses de brincadeira que ela está, por enquanto, podendo usar nos seus navios. E os motivos são os mais... qual seria o adjetivo? Exóticos, talvez, não curiosos possíveis, né? Na hora que for preciso usar, de verdade, o pessoal que tem que estar treinado, tem que saber usar, porque a necessidade vai surgir de repente. Na América do Sul. E aqui? Bem, aqui, nesse mesmo ano, 2011, o Valor Econômico passou o recado. Nós também estamos nessa. Suponho que é a guerra ao terror, né? Que inclui ataques virtuais. Que ações são essas? Bem, selecionado aí em amarelo, trechos da matéria de capa do Valor Econômico, com um assessor da Presidência da República para a Segurança Institucional, dizendo que quanto mais se destaca no cenário internacional, mais o Brasil desperta o interesse dos hackers. Sim, mas o que deveria preocupar o governo brasileiro em relação à soberania, o papel dele, né? Não seriam os interesses das grandes potências? Dos hackers, panela de pressão, pichação de site? Mas o que está preocupando mesmo esse pessoal que foi entrevistado para essa matéria é a ascensão de um novo tipo de hacker, o chamado hacker ativista, aquele que tem aspirações ideológicas. Que aspirações são essas? Bem, o recado vem da OTAN, está ali. Divulgou um relatório que pautou essa matéria de
capa do Valor Econômico, com o surgimento de ativistas hackers, pode levar a uma nova classe de conflitos internacionais entre grupos e nações. Quem são esses hacktivistas? Bem, está o contexto aqui explicando. São indivíduos com amplos conhecimentos sobre computadores e segurança da informação. Ativistas hackers declaram-se defensores de causa como a liberdade de expressão na internet. A militância ocorre por meio das redes sociais. Ufa, ainda bem que eu não tenho Facebook, mas eu tenho um portal. Usando blogs, estou eu aí, e sites, divulgam suas ideias e recrutam colaboradores. É minha obrigação orientar alunos. Se eles colaboram me buscando a minha orientação, eu não posso recusar. É meu papel. Sou pago pelo Estado para pensar, procuro exercer essa função pública com discernimento e com liberdade de consciência, né? E parte dela me colocou aqui na mesa falando com vocês agora essas coisas que eu estou mostrando. Então, segundo a OTAN, o novo inimigo somos eu e quem compartilha das preocupações que eu estou colocando aqui para vocês. Como, por exemplo, transparência pública, que é o assunto do resto da nossa exposição, e o direito constitucional à privacidade. E o assunto que eu quero trazer é a biometria no processo eleitoral. A primeira vez que se soube de público que havia um projeto de biometrização do processo eleitoral brasileiro foi em 2005, quando se anunciou um seminário ocorrido aqui em Brasília, chamado Identificação do Eleitor e Reforma Política, que introduziria a identificação biométrica para o aprimoramento do processo de votação. Como acadêmico, pesquisador em segurança, eu entendo que o aprimoramento via identificação biométrica tem que cumprir certas etapas, senão o adjetivo fica sem justificativa. Essas etapas são escolha de um método compatível com a capacidade computacional do que ele vai controlar, um método de contingência para cuidar dos falsos negativos, que são inevitáveis com a biometria, seleção de sistemas para um método escolhível, compatível com o sistema a controlar, tanto no cadastro quanto na ponta onde vai ser identificado, que no caso do processo eleitoral é a urna, e um projeto piloto para validar a viabilidade e adequação em termos de custo-benefício, com alguma métrica, qualquer que seja. Bem, nesse seminário eu fiquei surpreso porque ninguém falou de plano de contingência, como se faria com os falsos negativos, e a manifestação dos apresentadores lá naquele evento, estava lá? Ainda não tinha entrado? Tá. Escuta aí, como é que vocês vão fazer com os falsos negativos? O que é isso? Quem está apresentando como corpo técnico do projeto, dá uma resposta dessa, para mim, eu fiquei sem entender. Mas eles disseram, vamos estudar o problema. E o tempo passou e não apareceu a solução do problema. Como lidar com os falsos negativos. Até que surgiu em 2007 um edital para... Não sei se foi edital, surgiu um projeto piloto, primeira fase, com uma licitação muito estranha. Nós que ainda não compunhamos o Comitê Multidisciplinar Independente, mas auxiliávamos partidos políticos que se sentiam prejudicados com o processo, entramos com representação no Ministério Público e no TCU e não deu em nada, que parecia estar querendo implementar algo parecido com as etapas 3 e 4. E a explicação do que estava acontecendo vinha num relatório de gestão final, o último que foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lá ele explicava o que era esse projeto piloto. Mesmo sem autorização legal para exigir dados biométricos de eleitores no recadastramento, 3 municípios tiveram a eleição de 2008 feita assim, com a solução para a etapa 2, que é tratar dos falsos negativos, nula. O que eu estou chamando de solução nula para a etapa 2? Bem, é um processo meio esquizofrênico. É o seguinte, para o público, o problema não existe.
seja no relatório, seja na propaganda oficial, que insinua que a biometria é para evitar que o eleitor vote por outro. E no relatório está lá escrito com todas as tintas. Eu destaquei em negrito definitivamente aqui. Mas internamente tem que se dar uma solução, porque o direito de votar, num país onde a eleição é obrigatória, não depende de tecnologia, depende do regime democrático. Então, a solução implementada na prática foi ficar tudo como antes. A senha que o mesário antes usava para liberar eleitor identificado via documento de papel, continua funcionando do mesmo jeito para liberar quem não foi identificado pela biometria ou quem alegar que a biometria deu erro. Só que agora a senha muda de nome, porque não, né, senão fica exposto que a biometria não vai servir para o que promete. Então a senha passou a se chamar código específico, a senha do mesário. Então, o único efeito que conseguimos medir no CEMIND desse processo de biometrização, que é chamado no relatório de aprimoramento do processo eleitoral, foi o seguinte: as fraudes em que o mesário libera votações em nome de ausentes para os da turma, agora via código específico, não mais senha de mesário, ficam camuflados com a parafernália biométrica. Como que isso se mede? Na frequência em que os falsos negativos ocorreram na eleição em que as medidas foram divulgadas, na segunda fase, de 2010. Enquanto o fabricante do equipamento licitado e implementado na urna dizia que a ocorrência de falsos negativos com aquele equipamento deveria girar em torno de 1% em média, foi detectado uma ocorrência de 7%. E algumas sessões eleitorais tiveram mesários com muita afoiteza para usar o código específico. Tem uma aqui em Alagoas, no município de Marimbondo, onde 65% dos eleitores votaram com a biometria ou falhando, ou alegadamente falhando, via senha do mesário, agora código específico. Bem, como foi o processo decisório para se implementar a biometria no processo eleitoral, que pulou a etapa 2, depois a etapa 2 entrou ali como uma coisa meio esquizofrênica, meio sonsa. O único rastro que eu consegui encontrar foi uma matéria no ano de 2007, quando aconteceu a primeira fase. A segunda foi 2010. 2007, a preparação, 2008, a execução. Uma visita do embaixador norte-americano ao presidente do TSE, onde foram trocar informações sobre os processos eleitorais respectivos. Bem, eu vou terminar com algumas reflexões e a doutora Aparecida Cortes retoma onde eu parei. Eu fico só no código específico, que é uma questão técnica que camufla o efeito real. Na verdade, é um processo virtual, né? Então, o que é real, o que é irreal é discutível, nós não vamos resolver nunca essa questão, porque é virtual, se Deleuze estiver certo sobre a natureza do virtual. Tá? Mas tem questões jurídicas também que precisam ser trazidas à tona, então, por isso, a dobradinha aqui. Mas, antes de terminar, como eu vejo tudo isso? Eu vejo assim: resgato Mussolini, que disse que a essência do fascismo é a convergência de interesses entre big business e big government. Professor, mas o senhor é conspiracionista, o senhor é paranoico. Bem, se eu sou estudante, se eu sou pesquisador sério de segurança na informática, eu tenho que estudar conspirações. Assim como o direito tipifica e aplica esses tipos em processos que envolvem conluios, conchaves, artigo 171, o pesquisador em segurança não pode fugir à regra. Então, se eu faço uma abordagem semiológica a conspirações, eu vejo que há um truque neurolinguístico aí, que as pessoas estão sendo fisgadas por ele, quando tentam escapar de questões incômodas, acusando o mensageiro de paranoico ou conspiracionista. Do ponto de vista semiológico,
uma conspiração, na prática, para ser eficaz, ela tem que parecer apenas mera teoria. Então, eu concluo que existem certos tipos de conspiração que não podem ser demonstradas, porque elas surgem por uma convergência de interesses que não requerem comunicação direta entre os convergentes para que o elo de convergência de interesses se estabeleça. No caso das tecnologias de informação e comunicação, habilitando o vigilantismo, o poder do Estado, ou o poder econômico de quem providencia ou aparelha o Estado com as tecnologias de comunicação, é um exemplo típico para mim de conspiração tácita. As denúncias do Snowden, na minha opinião, estão revelando isso claramente. Em relação à paranoia, eu busco no Ruais os possíveis significados. E um deles é o seguinte: a paranoia, ela, no sentido original da palavra grega, ela também significa um conflito entre mente e espírito, um problema da mente com o espírito. Se vivemos numa sociedade materialista, consumista, utilitarista, que confunde espírito com mente, essa situação de distúrbio entre a mente e o espírito é percebida como um distúrbio psicológico, como uma doença, como um desvio de comportamento. Mas não precisa ser se você considerar que o espírito é algo que pode ser diferente da mente. Em sendo assim, quem privilegia o espírito nesses momentos de conflito que aparecem como paranoia, tem uma bússola para se guiar. E muitas vezes essa bússola aponta um comportamento que não parece racional. Para que eu me expor a risco de botar um alvo na minha cabeça, como se eu fosse inimigo da OTAN, fazendo uma palestra como essa, expondo tudo isso? Isso não faz sentido. Meus colegas de departamento, em grande maioria, não querem se incomodar com essa falta de razão do colega. Não? Querem ver, para finalizar, mais 2 exemplos da conspiração tácita envolvendo o uso da tecnologia para recriar o contrato social do Estado, de que falava Hobbes, que é permanente? Qual foi a reação da União Europeia, a Comissão Europeia, às denúncias de Snowden? Basicamente o seguinte: nós também queremos. As leis europeias engessam as alianças do Estado com as empresas e a gente não vai poder desenvolver a tecnologia dos drones e do vigilantismo com a mesma agilidade que o nosso concorrente do outro lado do Atlântico. Então, precisamos reformar nossas leis para flexibilizar esses possíveis acordos do capital com o Estado. Bem, se o FBI tem um ex-diretor da ABIN, que quando foi nomeado pelo presidente Lula, uma matéria da Carta Capital mostrou que o cartão de apresentação dele tinha, de um lado, as credenciais dele como agente da ABIN e do outro, as credenciais dele como agente do FBI, um verdadeiro agente duplo. Agora, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque o FBI, para cumprir a sua missão perante o Estado norte-americano, não tem nenhuma reserva em violar a lei. Essa matéria aqui diz de 5.600 ocorrências de violação da lei, com autorização superior para o exercício das suas atividades, né, de combater o crime, onde está misturado a militância e ativismo, quem prega liberdade de expressão, etc. Bem, um Estado totalitário realmente eficiente seria um no qual os todo-poderosos mandantes da política e seus exércitos de executivos controlam uma população de escravizados que não precisam ser coagidos porque eles adoram a sua servidão. Eles adoram. Mas, professor, eu vou ficar sem Facebook? É uma opção sua, eu nunca tive. Aldous Huxley. Muito obrigado.